As indústrias do Vale do Paraíba estão investindo em sustentabilidade. Mas o que de fato é sustentável? Como conseguir obter os lucros necessários, criando meios para preservar o meio ambiente? Muitas empresas adotaram esse conceito em suas produções. Mas será que as medidas que dizem ser sustentáveis realmente são? Com certeza precisa melhorar mais, né? Com certeza precisa dela melhorar mais, né? Para ser uma empresa sustentável tem que melhorar mais um pouco, né? Às vezes polui o rio, né? Essas coisas. O que mais? Corta a árvore que não pode. Então tem que saber fazer direitinho, né? As coisas. E não sei mais. Não só a empresa, mas a gente também, né? Ajudar o meio ambiente, né? Primeiro é pensar no que é bom para a população. Que ela pensando que é bom para a população, ela consegue saber desenvolver melhor. Cada serviço acho que devia ter, né? Tipo, reciclar, uma coisa de tipo, garrafa, ou vidro, ou plástico. Bom, uma empresa sustentável é aquela que tem como objetivo, obviamente, o lucro, né? Que tem que ser, mas também que ele esteja preocupada com o nosso planeta, né? Então essas empresas que hoje a gente diz que que está preocupada com a sustentabilidade, essas empresas que estão preocupadas com o impacto, né, ambiental e o impacto social. O Vale do Paraíba é uma região primariamente industrial. Para Laureano, esse fato pede atenção dobrada da sociedade e da política. São José dos Campos, Taubaté, Pinda, e Jacareí são realmente destaque realmente de indústria. Então, se é industrial, a preocupação tem que ser o quê? Tem que ser maior com isso aí. A rede de supermercados Pão de Açúcar, por exemplo, transforma suas lojas em pontos de coleta e reciclagem, que depois destina para cooperativas especializadas. A montadora Volkswagen recebeu em 2014 o Prêmio Vale Sustentável, dado às empresas de produção limpa da região. O órgão BMF-Bovespa avalia o rumo do mercado financeiro no Brasil e criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial, onde 40 empresas são acompanhadas por seus trabalhos sustentáveis. Além de divulgar ao consumidor as empresas engajadas, também desperta o interesse de investidores preocupados. Mas além do cuidado com o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável também incorpora medidas de inclusão social, que melhoram a qualidade de vida de seus funcionários e o impacto na sociedade, que deve ficar atenta. São coisas pequenininhas e desde as coisas grandes que, no caso, as riquezas naturais, usadas na produção de bens. O governo prepara mais uma modalidade de saque do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para estimular o consumo. É isso aí. E a proposta ela também contempla quem for demitido por justa causa, o que não é permitido pela legislação. Atinge ainda os casos de demissão acordada entre empregados e patrões. Nova forma de dispensa incluída na reforma trabalhista que entra em vigor no próximo mês. O saque fica limitado a 10% do saldo da conta vinculada dos trabalhadores, sendo autorizado nas operações em que o FGTS for dado como garantia de crédito consignado. Segue o repórter setorial. O número de cargos no governo ocupados por pessoas não concursadas aumentou de 25% a 36%. Os cargos de direção e assessoramento são úteis para o Planalto porque podem ser utilizados para negociações com partidos políticos sem aprovação em concurso. O Planalto tem feito reformas administrativas, por isso reduziu o número de cargos por comissão em 2017, que são aqueles que só podem ser ocupados por servidores de carreira. Mas se os cargos comissionados diminuíram, o número de servidores que não são concursados só aumentou em 2017. No total, os cargos comissionados eram ocupados por 16.500 pessoas. Até o mês de outubro deste ano, o número diminuiu para 11.500 pessoas, uma diferença de 5.200 pessoas. Enquanto isso, o percentual de ocupantes não concursados aumentou de 25,3% para 36,7% no mesmo período.
Os cargos de direção e assessoramento superior são muito úteis para o governo, principalmente porque podem ser utilizados para negociações com partidos políticos, justamente por não necessitarem de aprovação em concurso. Desta modalidade de cargo, existem 6 categorias. De 1 a 4 são considerados cargos de baixo escalão, como superintendentes estaduais de órgãos federais, por exemplo. Enquanto que os cargos das modalidades 5 e 6 são considerados do alto escalão, como assessores especiais e chefes de departamento. E no que se refere à remuneração, os valores variam entre R$ 2.467 e R$ 15.479,92. Mas por que os cargos desta modalidade estão crescendo? A resposta é simples. Em abril deste ano, um decreto dobrou o número de cargos de baixo escalão. O decreto alterou uma regra que estava em vigor desde 2015. Nela havia uma exigência de que pelo menos 75% dos cargos comissionados de baixo escalão tinham que ser ocupados por servidores de carreira. Depois do decreto, o número de cargos ocupados por pessoas não concursadas cresceu de 25,34% do total em janeiro para 36,33% dos cargos disponíveis em todas as categorias. Tem uma pesquisa dizendo que 62% dos homens gastam com produtos de beleza e até se endividam investindo na beleza. Isso é um dado alarmante, né? Que não só as mulheres, mas agora os homens que estão direcionando uma parcela da sua renda para consumo de produtos de beleza. E isso acaba levando também ao endividamento, porque o homem ele também deixa de comprar produtos básicos para adquirir produtos de beleza. E isso vem confirmando esse novo ambiente que nós vivemos, né? Um ambiente no qual o ter, né, a beleza, o possuir algo é muito melhor do que a essência humana. E isso é o que está corroborando, então, para o aumento do endividamento da população. Qual é o ponto para não se endividar, né? É fazer o planejamento financeiro, né? Organizar todos os seus gastos. Quais são os meus gastos prioritários? Então, esses gastos eu preciso ter destaque na minha renda. Após esses gastos, eu destinar 30% da minha renda para a poupança e o que sobrar são para os gastos supérfluos, como, por exemplo, gastos com beleza. Acompanhe agora o plantão da redação. Réveillon em Campos do Jordão repetirá a queima de fogos do mirante do Morro do Elefante. Cidade com capacidade hoteleira praticamente esgotada, começa a distribuir hóspedes para Santo Antônio do Pinhal, Pinda e Taubaté. Prefeitura de Pindamonhangaba investe mais de 8 milhões em verba própria na reforma de 19 unidades de ensino. 4 delas passaram por inspeção quanto ao andamento das obras, sobretudo em telhados. A conservação inexistia, inclusive parte do teto da escola Padre Zezinho havia caído no início do ano. Segue o repórter setorial. Nesta época do ano acontecem muitas descargas elétricas e com isso as ocorrências de queima de aparelhos eletrônicos. Você sabia que o estrago total ou parcial desses equipamentos é responsabilidade da concessionária de eletricidade? Tempo fechado, nuvens carregadas. Em períodos de chuva, as descargas elétricas aumentam. A ocorrência de queima de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos é maior neste período. São computadores, impressoras e TVs que, de repente, param de funcionar. Os picos de energia provocam curto-circuito que interfere no funcionamento dos eletrônicos. Mas o que pouca gente sabe é que o estrago total ou parcial destes equipamentos, causado por interrupções de energia, é de responsabilidade da companhia de luz. O consumidor que se sentir lesado pode exigir da distribuidora uma indenização. Depois da descarga elétrica e constatado o problema, o consumidor tem um prazo de até 90 dias para enviar queixa à concessionária distribuidora de energia. Se a solicitação não for aceita, o próximo passo é buscar os órgãos de defesa do consumidor.
O ressarcimento pode ser feito em dinheiro, conserto ou substituição do equipamento danificado. O reembolso deve acontecer dentro de 45 dias. O consumidor ele vai ter que esperar o laudo da empresa. Então, a empresa vai fazer uma vistoria no produto e ela vai avaliar se a falha no produto é de ocorrência ou não da queda de energia. Mas, se não for, ela vai ter que justificar o motivo do não ressarcimento. Além do PROCON, a solicitação pode ser encaminhada também para a Agência Nacional de Energia Elétrica, através do 0800 727 0167. Segundo este advogado, o direito à indenização vale para qualquer aparelho que precisar de reparos. A proteção ao consumidor, ela independe do valor agregado ao produto que sofreu o dano. Pode ser, sim, desde um simples rádio, como a um equipamento de expressivo valor financeiro. De acordo com a Arcesp, Agência Reguladora de Energia de São Paulo, as reclamações sobre ressarcimento de danos elétricos registradas de janeiro a setembro deste ano passam de 3 mil. A rede de energia, de distribuição de energia elétrica do nosso país é uma rede aérea, né? Predominantemente aérea, e isso, com as chuvas e os ventos fortes típicos desse período, ficam mais vulneráveis, né? E, portanto, há um número maior de ocorrências nesses períodos. E no próximo bloco você vai ver que o governo de São Paulo vai privatizar o Parque do Capivari em Campos do Jordão. Mais detalhes no próximo bloco.